Bom dia, irmãos. Os irmãos sentaram, mas eu vou pedir que os irmãos se levantem para a gente poder ler a palavra do Senhor. Gostaria de agradecer ao pastor Neil pelo convite, pela confiança, por mais uma vez poder trazer um estudo para os irmãos aqui na igreja. Eu vou continuar com o estudo de Atos, capítulo 1. Então, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 1 de Atos. E hoje a gente vai estudar os versículos de 15 até 26. Então, nós vamos ver como que a igreja se comprometeu com a missão de testemunhar a ressurreição de Cristo. Esses versículos, eles vão trazer algumas coisas que a igreja fez naquele momento, como que ela se comprometeu, como que ela se engajou para que a sua missão fosse cumprida. Então, depois que eu ler os versículos, eu vou pedir que o Thierry faça uma oração, tá bom? Então, vamos lá. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Senhor meu Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez por esse dia, por esse culto, Senhor. Te peço agora pela palavra que vai ser pregada, que toda palavra que seja saída da boca do Will seja de Ti, meu Pai. Toque nossos corações, que possamos aprender cada vez mais de Ti, meu Deus. Te peço mais uma vez pelo consolo da família do pastor Neil, que o Senhor console essa família, Senhor, e confortar eles. Te peço pelo resto do culto, que tudo que possamos fazer aqui seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, meu Pai. Nisso que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, Nessa perícope aqui, nesses versículos, podem se sentar, irmãos. Nós vamos ver três coisas que são importantes aqui na história. Primeira coisa é que a igreja, ela não se acomodou com a situação, Aquela situação que não estava adequada. Segunda coisa é que eles precisavam ver o perfil daquele candidato que ia ocupar a vaga de Judas, Especialmente em relação à sua convivência com o Senhor e os frutos disso. E a terceira coisa é a confiança no Senhor como base da ação a ser executada por eles. Então, a gente precisa voltar um pouco no texto, Entender o contexto imediato. Aqui a gente começou a ler a partir do versículo 15, mas se a gente lembrar, no versículo 8, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, que eles seriam testemunhas de Jesus, por toda Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Acompanhe aqui comigo, versículo 8 do capítulo 1. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus já tinha falado isso para eles, que eles tinham essa missão de cumprir, né, de levar Cristo às pessoas. Os discípulos já sabiam disso. Sabiam que em breve eles seriam esses mensageiros por todos aqueles lugares, por todas as regiões, tá? Eles iam compartilhar de Jesus para as outras pessoas. Eles iam oferecer a Jesus aquilo que ele podia entregar para as pessoas. Mas, na verdade, nesse momento aqui, havia um requisito a ser cumprido, que era preencher a vaga deixada por Judas, né? Porque Judas abandonou aquele grupo de irmãos, abandonou o Senhor Jesus, e eles precisavam preencher essa vaga. Então, havia a necessidade de cumprir a missão, e os discípulos estavam mobilizados para realizar essa missão, né? Só que era uma missão que não era tão simples, tão pura. Para poder sair e cumprir aquilo que o Senhor Jesus pediu para eles fazerem, eles tinham que cumprir certas condições que eram básicas, né? Para partir para essa missão. E uma dessas atribuições, uma dessas condições, era que precisava preencher a vaga deixada por Judas, né? Então, a pessoa que fosse ocupar aquela vaga deveria ser qualificada para aquela missão, né? Então, olhar para a ação dos discípulos naquele momento também significava olhar para a ação do Senhor Jesus Cristo neles. Porque o Senhor Jesus, ele já tinha se ausentado naquele momento, né? Visualmente, eles não conseguiriam ver mais Jesus, mas o Senhor Jesus continuava com eles, junto ali, né? Eles poderiam ser orientados pelas palavras de Jesus, Jesus os guiava, porque eles precisavam de orientação para exercer a missão que foi confiada a eles, né? Se a gente lembrar, em uma das orações de Jesus, o Senhor Jesus, ele revela o que ele queria que acontecesse após o seu retorno ao céu. E aí eu gostaria de ler essa oração no capítulo 17 de João. João, capítulo 17, vai ser do versículo 11 até o versículo 19. Então diz assim, João 17, 11 a 19. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, e assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guarda-vos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, os discípulos seriam testemunhas de Cristo, né? E essa missão, e a sua missão desencadeou um testemunho que ocorreu o mundo todo, né? E tanto que chegou até nós hoje. Então, graças à missão dos discípulos, naquele momento, hoje nossa fé é no Salvador, nós confessamos a nossa fé no Salvador. Então, a gente consegue perceber o amor do Filho de Deus por nós, que estamos aqui, né? Isso nos motiva a não interromper essa missão de testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou,
né? Isso nos motiva a continuar, porque desde aquele momento a missão de testemunhar Cristo ressuscitado vem se cumprindo, vem se realizando. Então nós precisamos nos mobilizar para testemunhar de Cristo, né? Vamos por texto. Como eu disse lá no começo, né, a igreja ela não se acomodou a uma situação que não era adequada. Então, no versículo 15, está dizendo assim, de Atos 1. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, né? Então, o que nós vemos aqui nesse versículo? Que estava acontecendo uma reunião, uma assembleia, com cerca de 120 pessoas ali. Essas pessoas, nós não conhecemos os nomes delas, nem alguns nomes talvez, mas talvez elas também pertencessem ao grupo daqueles 70 que haviam já em outro momento saído para evangelizar, né? Mas isso não é o que mais importa aqui. O mais importante neste termo aqui nesse texto, é o termo usado por Lucas, para qualificar aquele que estava naquela assembleia, para aqueles que estavam lá. Aqui na minha Bíblia, a tradução diz, né, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, dos discípulos. Mas na NVI, quem tem a NVI vai perceber que lá diz que levantando-se Pedro no meio dos irmãos. Então, assim, o termo irmãos é escutado por nós, né, principalmente nessa forma de saudar aqueles que são cristãos, a forma que a gente chama aqueles que são cristãos, não é verdade? Mas qual o significado disso para nós? Por que nós somos irmãos e irmãs? Uma coisa a gente sabe, que irmãos e irmãs, eles existem somente dentro de uma família, não é verdade? Então, existe um vínculo muito especial entre aqueles que são da mesma família. Isso os leva a reconhecer que são irmãos. Então, os irmãos e as irmãs daquela assembleia em Jerusalém, daquela reunião que estava acontecendo, bem como nós que estamos aqui, fazemos parte da mesma família, da família de Deus, né? Porque todos nós, quanto eles, fomos aceitos e adotados por Deus, né? Porque somos um com o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, não é verdade? Então, a unidade com Jesus por meio da fé traz, irmãos, a bendita condição de filhos. Então, esse fato, ele nos move a olhar tanto no sentido vertical, que é olhar para cima, quanto no sentido horizontal. Então, significa o quê? Que quando nós olhamos para cima, nós vemos que pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias do Senhor, Ele nos adotou para a sua família, né? Ele é a única causa para a nossa adoção na sua família. E quando nós olhamos para o lado, nós vemos que nós temos uma relação muito mais profunda com aqueles que são nossos irmãos, mais do que nós podemos imaginar, né? Então, os irmãos e irmãs que foram adotados por Deus, apesar de serem pecadores, eles uniram-se para organizar tudo o que era necessário para cumprir aquela missão que foi deixada pelo Senhor Jesus ressuscitado, né? Então, a gente percebe que, para que a convocação para aquela missão adquire um significado pleno para nós. Quando nós lembramos da continuidade, quando nós lembramos continuamente da nossa identidade, né? Nós somos membros da família de Deus, né? Somos chamados para agir em conjunto com os irmãos e irmãs, com o objetivo de divulgar o Senhor Jesus Cristo, de divulgar o Senhor Jesus ressuscitado, né? Então, quando nós temos esse pensamento, isso resulta numa prontidão constante em
acolher a família de Deus, mais pessoas, e trazer mais pessoas para se unir a Cristo através do Evangelho. Vamos continuar. A partir do versículo 16, né? Só para pegar aqui, vou voltar no 15 e vou do 16 até o 20. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, a multidão junta era quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome o outro o seu bispado. Joia. Então, aqui já no final do versículo 20, já nos dá a razão por que estava acontecendo aquela reunião entre os irmãos, que é tomar outro o seu encargo, né? Escolher outra pessoa para fazer parte daqueles discípulos. Outra pessoa para assumir o cargo que anteriormente era ocupado por Judas, né? Então, perceba que nessa parte do texto, o texto está se concentrando a atenção no que aconteceu com Judas, né? O que realmente aconteceu com ele. O que a gente vê aqui é que Judas também era contado entre os irmãos, e ele também era tido como um filho de Deus, né? Então, portanto, ele era igual aos outros, ele era um como os demais. Nas palavras de Pedro, né, no versículo 17, ele diz: ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério, né? Então, mas por que Judas teve esse fim trágico? Porque ele deixou de ser irmão, né? Ele se separou de Cristo, ele se encheu de amores por outras coisas e acabou abandonando o Senhor. Então, o fim de Judas, a gente precisa pensar que é uma advertência também, porque abandonar Cristo pode trazer consequências muito graves, né? Abandonou o Senhor Jesus, acabou abandonando também os irmãos, e as consequências dele, especificamente, foram graves. Mas quando a gente pensa que no meio da comunidade, os problemas com os irmãos são, antes de tudo, problemas com aquele que nos fez irmão. Então, pense, Judas, ele abandonou os irmãos, mas antes ele já tinha abandonado o Senhor, né? Ele abandonou o seu ministério com os irmãos, porque havia abandonado a sua comunhão com o Senhor. Então, aqueles irmãos que estavam reunidos ali na Assembleia, eles precisavam trazer outro candidato para aquele grupo, né? Então, no versículo 21 e 22 vai dizer: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Joia. Então, tinha uma vaga criada aqui pela ausência de Judas, né, que precisava ser preenchida. Mas por quem? Quem era a pessoa que poderia assumir aquela função, aquele cargo que estava disponível? Que tinha que ser um requisito básico, né? Deveria ter caminhado com os demais discípulos, e por todo o tempo que o Senhor Jesus estava andando com eles. Precisava ser daquele grupo, né? Essa pessoa, ela precisava argumentar como aqueles irmãos argumentavam, ela precisava ter o envolvimento que aqueles irmãos também tinham, né?
E aquela pessoa precisava ter comunhão com o Senhor Jesus e tido um relacionamento íntimo com Ele também. Então, imagina, né? Se existisse um espírito de grupo daquelas pessoas, esse espírito de grupo dependia do Senhor Jesus. Então, para entrar naquele grupo, tinha que ter uma convivência com o Senhor Jesus. Então, não se tratava apenas de receber um treinamento, né, para cumprir a missão que era testemunhar de Jesus Cristo. Era muito mais que aquilo. Exigia uma ligação de amor. A pessoa pela qual fosse ocupar aquele cargo tinha que ter uma ligação com o Senhor Jesus, uma ligação de amor, né? Tinha que ter fruto, tinha que ter confiança nele, no Messias que foi enviado por Deus. Então, essa confiança gerada por Cristo, ela é construída e fortalecida por Ele, pelo próprio Senhor Jesus, durante todo o tempo que o Senhor Jesus conviveu com aqueles seguidores na terra, né? Então, apenas por amor de Jesus, alguém poderia se tornar um discípulo uma testemunha da sua ressurreição junto com aqueles outros discípulos. Então, é importante lembrar disso, né? Que testemunhar a ressurreição de Cristo naquele histórico, né? naquele momento histórico ali, naquele contexto. O testemunho da ressurreição de Jesus leva ao anúncio do próprio Cristo vivo, com tudo que ele oferece para a humanidade, né? Então, o que aconteceu? Judas perdeu essa oportunidade ao romper com o Senhor Jesus. No entanto, a gente precisa pensar que a oportunidade de conviver com o Senhor Jesus, ela está disponível para todos nós. Estava disponível para todos aqueles e também está disponível para todos nós por meio da palavra hoje, né? Então, a gente já viu que a igreja não se acomodou porque tinha uma situação que precisava ser resolvida e ela foi resolver. Ela trabalhou num candidato que fosse adequado para assumir o lugar de Judas. E agora a gente vai ver que a igreja ela confiou no Senhor com base naquelas ações que seriam executadas. Versículo 23 até o 26. Vai dizer assim: e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Joia. Então, perceba que aqui a igreja estava reunida para propor dois nomes. Joia? Então, propôs o nome de José, que é chamado Barsabás, ou Justo, né? E Matias. Mas perceba que foi a congregação que propôs os nomes. Isso é um fato interessante aqui, porque os 11 estavam lá, junto com os outros 120 pessoas, né? Mas esses 11, eles se limitaram somente ao que lhe cabia. O que é que lhe cabia? Era orientar a Assembleia, orientar aqueles irmãos sobre como agir diante de uma necessidade existente, né? Isso indica que cada um tem as suas funções específicas e é importante respeitar esses limites para que o corpo de Cristo seja edificado, né? Então, houve aqui uma escolha, só que perceba, a escolha ela foi precedida de oração, como o texto diz aqui, no versículo 24, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Então, antes deles tomarem essa decisão, eles oraram ao Senhor Jesus, né? Percebe que a oração, ela vai brotar no coração uma confiança no Senhor Jesus, né? Então, vamos lembrar. Acho que foi semana passada que o Maurício estava aqui.
foi na semana passada, ou 2 semanas, não me lembro mais, mas ficou bem claro que fazer missões sem que o Senhor Deus esteja participando disso não vai adiantar nada. Então, tentar fazer a obra da igreja sem invocar o nome do Senhor é perder tempo. Eles precisavam da orientação do Senhor. Fazer a obra da igreja sem participar de Deus, sem pedir orientação, sem orar a Ele, não vai levar a nada, né? Pelo contrário, a gente vai acabar tendo resultados que vão ser estranhos à natureza da igreja. Então, é importante invocar o Senhor em oração, buscando o discernimento, a sabedoria para tomar as melhores decisões. E aquele grupo fez isso, buscou ao Senhor, né? Percebe que a confiança, ela vem do próprio Senhor Jesus, ela foi gerada por Ele naqueles que estavam lá. E a oportunidade para conviver com o Senhor Jesus permanece sendo oferecida para todos, né, hoje, através da palavra. Naquele momento, naquele contexto histórico, aquelas pessoas tinham confiança com o Senhor Jesus porque elas conviveram com Ele, andaram com Ele. Mas hoje, nós temos a confiança com o Senhor Jesus através da palavra, né? E aí, para a gente finalizar aqui o texto, no 26 diz: e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Joia. Então, a palavra sorte nesse contexto, ela não é usada para expressar voto, né, ou uma eleição em si. Então, o termo caiu a sorte, ele não está relacionado a uma ideia de votação. Não. Era uma prática comum naquela época o lançamento de sortes. Então, os judeus praticavam isso toda vez que eles precisavam resolver assuntos que fossem desafiadores para eles, né? Algumas coisas que tivessem muito significado, eles tinham a prática de lançar sorte. Então, aqueles apóstolos, eles utilizaram dessa prática. Por exemplo, quando a gente vai para as Escrituras, se a gente for para o livro de Crônicas, eu só vou citar o texto, tá, irmão, por causa do tempo. No livro de 1 Crônicas 24, 5, a gente vai ler que Davi dividiu os sacerdotes por sorteio. Em outro texto, de Números 26, 55, a gente vai ver a terra de Canaã, que ela foi dividida por sorteio, né? Jonatas, filho de Saul, ele foi detectado como tendo violado a ordem do seu pai, né? E trazendo aquela calamidade sobre os israelitas, foi por sorteio. Está vendo? Então, vários acontecimentos importantes da história do povo foram usado esse método de sorteio. Acã também, né, foi detectado por sorteio, Josué 7. Então, assim, nesses casos, o uso da sorte era considerado um apelo a Deus, né? Um apelo para que Deus intercedesse, tivesse uma interferência direta nesses casos de dificuldade para o povo decidir. Porque eles mesmos não tinham essas condições, eles não podiam decidir. E tem um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, no versículo 33, vai dizer assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Né? Esse texto, ele nos indica que, por mais que as pessoas façam sorteio, mas é Deus quem determina. Né? Eles precisavam que Deus tivesse uma interferência nesse caso. E a escolha de um apóstolo, né, era um evento desse mesmo tipo, de muita importância, de muito significado. Então, eles precisavam apelar para Deus, né,
para que Deus pudesse dar direção e orientação nesse caso, para eles escolherem esse apóstolo. Como o texto diz, em Atos, ele foi aí, né, Matias, ele foi contado, passou a ser contado como um deles agora. Então, foi pelo lançamento da sorte. Isso significa que foi pelo resultado de um sorteio, não foi por uma votação, não foi por uma eleição. E por esse resultado, ele foi considerado um apóstolo. Sobre Matias, o Novo Testamento não traz mais relato dele, né? Então, a gente não sabe onde foi que ele trabalhou, a gente não sabe quando ele morreu, aonde ele morreu, tudo isso é desconhecido. Mas o que é importante para nós aqui neste texto é saber que a igreja ela não se acomodou àquela situação. Ela buscou a orientação do Senhor Deus, ela também separou aquelas pessoas que eram qualificadas para poder cumprir a missão de testemunhar de Jesus, o Senhor Jesus ressuscitado, e principalmente elas confiaram no Senhor para tomar a sua ação, né? Esse estudo de Atos é importante para nós, pensar na nossa missão em testemunhar o Senhor Jesus. Como vamos fazer, de que forma vamos fazer, né, para que isso continue seguindo até as próximas gerações. Então, a gente nunca pode pensar em parar. Tá bom? Vamos orar, que já vai bater o sinal também. Santíssimo Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor possa ser glorificado e nós possamos, juntos, como irmãos e irmãs, sermos testemunha da sua ressurreição, levar tudo que o Senhor pode entregar às outras pessoas. Que o Senhor possa nos ajudar continuamente a viver uma vida que te agrade. Em nome de Jesus é que eu te oro e te peço. Amém.